Querido irmão, querida irmã, quem chegar a esse vídeo, deseja a você paz e bem e também que Deus o auxilie no seu discernimento, na busca daquilo que Deus quer para a sua caminhada, para a sua vida. Hoje, nos nossos vídeos vocacionais, o tema é sobre a missão de Santo Antônio. E é preciso lembrar que a missão começa de Deus. Deus é o primeiro missionário por excelência, porque é Ele que vai ao encontro do seu povo, como nós podemos observar na Escritura. De modo especial, Ele envia o seu Filho Jesus e prega a boa nova do Evangelho. Convertei-vos e crede no Evangelho. Converter-se, mudar de vida para justamente abraçar essa boa nova, essa palavra que traz o sentido da existência e que nos reconduz a Deus. Jesus morre e ressuscita, vai aos céus, envia o seu Espírito Santo. O Espírito Santo encoraja os apóstolos que estavam medrosos por aqueles acontecimentos da paixão do Senhor. Eles passam a pregar o Evangelho e isso vai se comunicando de geração em geração, até chegar o tempo de Fernando, que depois se tornará Antônio, de Francisco de Assis, tantos outros santos e santas que nós conhecemos e também, no nosso tempo, a você que nos assiste, que nos escuta, também chamando, provocando a levar à frente esta missão. E em referência a Antônio, cujo nome antes de se tornar frade era Fernando, nascido em Lisboa entre 1188 e 1195, não há uma data precisa de seu nascimento. Nasce em Lisboa, Portugal, falece em 13 de junho de 1231. Antônio como frade, Fernando como cônego de Santo Agostinho. Fernando nasce, uma vida, sua família, e no tempo do seu discernimento, vai discernindo aquilo que Deus quer de sua vida, pede para entrar para os cônegos de Santo Agostinho, o que lhe é permitido em 1210. Vai morar num dos mosteiros, num dos lugares dos cônegos, mas percebe que algo lhe incomoda. Os parentes vão visitá-lo frequentemente, falam dos assuntos econômicos, políticos de seu tempo. Isso começa a incomodar Fernando, que pretende outra coisa para a sua vida. Pede então para ir a Coimbra. E em Coimbra encontra um ambiente, embora não tanto favorável quanto ele queria, porque percebia um certo relaxo na vivência do Evangelho, na vivência da entrega a Deus. Mas consegue dedicar-se ao estudo, coisa que ele gostava muito e que depois lhe valerá a fama de pregador do Evangelho. E em meio a isso, acontece que Francisco de Assis envia os seus frades para o mundo, para diversos lugares do mundo. E um desses lugares é justamente Coimbra, onde os frades, 5 frades, irão com o desejo de ficar por um tempo para irem pregar em Marrocos com desejo de martírio. E Francisco de Assis havia ensinado esses frades a pregar o Evangelho com simplicidade e com um testemunho de vida. E isso encanta os olhos do cônego Fernando. E fica mais encantado ainda quando esses frades que vão para Marrocos voltam martirizados. Seus corpos são colocados no mosteiro onde Fernando vive. E isso começa a gerar nele alguns questionamentos. Esses questionamentos irão levá-lo ao discernimento de pedir para pertencer aos frades franciscanos de seu tempo, o que lhe é permitido. Talvez não com tanto gosto por parte dos seus superiores, porque isso também acabou sendo uma crítica ao ambiente onde ele estava. Ele sai, ingressa aos frades e vem a se tornar depois Frei Antônio. Sofre também a frustração por querer também ser mártir, querer viver o martírio, porém os caminhos de Deus lhe são outros. Ele não consegue, adoece. O navio em que ele havia embarcado vai parar em outro lugar que ele não desejava. Mas Frei Antônio vai aprendendo cada vez mais a recolher-se e ouvir aquilo que Deus quer para a sua vida. Não se torna, portanto, mártir como desejava. Afinal, Deus lhe reservava um outro caminho. Frei Antônio vai para o Monte Paolo, onde encontra o recolhimento que deseja. Mas ele não vai ficar recluso nesse mosteiro, nesse convento. Deus irá chamá-lo a outras atividades. E nós podemos pensar a missão de Frei Antônio de Lisboa, Frei Antônio de Pádua,
Resumindo em algumas palavras, uma delas, a pregação e os seus sermões. Antônio é um homem que é inebriado pelo Evangelho, pela Sagrada Escritura, estudou, apaixonou-se pela Escritura e também partilhou com as pessoas de seu tempo, não para exibir o seu saber, mas para levar a verdade, levar essa mensagem de salvação às pessoas. Mas essa pregação, esses seus sermões, não são apenas discursos, encontram na sua vida o respaldo, o concreto daquilo que ele prega. A sua vida se torna sinal visível da palavra que ele anuncia. Frei Antônio se torna, por conta disso, um homem altamente coerente com aquilo que acredita, com a palavra que prega, critica a usura, critica aquilo que as pessoas, os políticos do seu tempo fazem com o povo, a população da região onde ele estava. Antônio brada contra a usura, contra essa elevação de juros que acaba aprisionando as pessoas e prejudicando a vida no seu tempo. A pregação também é para anunciar a verdade que ele defende em relação aos hereges de seu tempo, aos cátaros, albingenses, valdenses, que queriam sim viver um movimento de reforma, mas acabaram indo por caminhos que lhes prejudicaram. Mas Antônio não parte para a violência. Com os argumentos, com a verdade que ele anuncia, ele vai convencendo e vai propagando o Evangelho. Estamos em tempos onde parece que a violência, até mesmo na pregação, vai ficando cada vez mais forte. Frei Antônio ensina que não é pela violência que isso se consegue, mas pelo anúncio humilde da verdade, pelo anúncio humilde do Evangelho e, sobretudo, com a coerência de vida. As pessoas que o escutavam não podiam criticá-lo pela sua incoerência, afinal, o que ele pregava, ele vivia. Frei Antônio também tem um grande amor à Eucaristia, e isso é expresso no milagre que acontece em Rímini, onde um dos hereges, um grande nome daqueles que se manifestavam contra aquilo que Frei Antônio anunciava, resolveu propor um desafio: deixar uma mula sem comer por 3 dias e colocar diante dela no 3º, 4º dia comida e a Eucaristia. E aquele homem afirmava que se aquela mula fosse para a Eucaristia, ele também se converteria. E é o que realmente acontece. A mula passa 3 dias sem comer e beber, colocado comida e Eucaristia segurada por Frei Antônio, e a mula se ajoelha perante a Eucaristia. Esse homem, tocado por esse exemplo, se converte à palavra que Frei Antônio anuncia. Frei Antônio também irá exercer sua missão enquanto provincial dos frades da região onde habitava. Depois também exercerá sua missão no norte da Itália. Mas enquanto provincial, ele vai visitar os frades, vai conhecer a sua realidade, vai ajudá-los a cada vez mais permanecer junto de Deus, aprofundar o seu caminho de entrega a Deus. Um provincial altamente itinerante, um provincial que vai ao encontro e também anima seus irmãos na fé, já que essa é a missão do ministro. E já encaminhando para o final de sua vida, Frei Antônio vai a Pádua, pede para ser desligado do seu ofício de ministro e vai para Pádua. Mas a sua pregação vai ganhando força e pessoas mais vão se ajuntando para ouvi-lo. E que Frei Antônio prega o Evangelho, prega a conversão. E também, por conta dessa pregação chegar ao coração dessas pessoas, ele exerce também o ministério da confissão, ouvi-los e reconduzir as pessoas a Deus. Pregação, sermões, Eucaristia, penitência e também essa entrega enquanto provincial. São palavras que podem nortear uma fala, um conhecimento da vida e da missão de Frei Antônio. Mas ele passa por fracassos também. Em Udine, as pessoas não escutam a sua pregação. E também essa pregação não é escutada por um homem chamado Zelino, conhecido como um tirano de seu tempo, na região da Itália. Mas mesmo assim, Frei Antônio não desanima, vai à frente com a sua missão, vai se entregando e mesmo diante do seu adoecimento, não nega o anúncio do Evangelho, faz o que pode, entrega totalmente a sua vida. E em 13 de junho de 1231, entrega sua alma a Deus. Sua vida é coroada por sua coerência, por sua entrega a Deus.
Que o exemplo de Frei Antônio também nos anime na nossa caminhada, a fim de descobrirmos aquilo que Deus quer de nós. E recordemos, o nosso discurso não pode ser vazio, ele é chamado a encontrar concretude na nossa existência, que discurso e gestos estejam unidos. Isso também se torna altamente realizador. Que a palavra de Deus, que Antônio tanto amava, não se torne algo somente de conhecimento, somente de curiosidade, mas que essa palavra de Deus conquiste o nosso coração e nos torne cada vez mais suas testemunhas. Que Deus o abençoe, que Deus o ajude no seu discernimento da vocação, descobrindo aquilo que Deus quer para a sua história, para a sua existência. Que Deus o abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.